Olá, Bunnies! Então, hoje estamos aqui para o segundo capítulo dos Diários de uma Desempregada e hoje o tema é entrevistas. E eu dei o nome a este capítulo de Freak Show, porque é uma coisa que eu acredito que tem vindo a acontecer com as entrevistas cada vez mais. Hoje em dia é cada vez mais difícil conseguir uma entrevista, pelo menos para mim é mesmo muito difícil. É o segundo passo, não é, na procura de um emprego e é extremamente complicado de conseguir. Para vocês terem uma ideia, eu fui este ano a 2 entrevistas, mas a primeira entrevista que fui este ano foi em maio e antes dessa eu só tinha ido a uma entrevista em agosto. O agosto antes. Portanto, é mesmo muito mau. Como sabem, não é? A procura é imensa por trabalho e as empresas sempre colocam um anúncio e devem receber milhares ou centenas de respostas. O que é que acontece também? O que é que se está a verificar? E porquê é que eu chamo a este capítulo Freak Show? É porque as empresas, cada vez mais, tornam as entrevistas como se fosse um espetáculo. Ou seja, já não é aquela entrevista que nós nos sentamos e respondemos algumas perguntas, não é? Para eles terem o nosso perfil. As entrevistas são cada vez mais um circo, em que nós, para além de termos todas as capacidades que temos do nosso trabalho, ainda temos que saber cantar, dançar, fazer malabarismo e isso provavelmente ainda não chega. E eu estou a dizer isto um pouco a brincar, mas se calhar nem tanto. Porquê? Porque há uns tempos atrás, já há bastantes meses atrás, eu vi na televisão estava a dar num dos programas que dá de manhã, assim, quem está desempregado vê programas de manhã, que era uma empresa que eu não me recordo qual era, mas também não menciono nomes aqui de empresas, que estava lá porque supostamente tinha um conceito inovador de entrevista, que era basicamente um bootcamp. Ou seja, eles tinham centenas de jovens aí para lá, sinceramente não me recordo quais eram os cargos nem de que era a empresa em si, mas eles tinham centenas de jovens a concorrer. Quem concorresse tinha que estar lá durante um fim de semana, dormia lá, acampava na empresa e fazia uma série de atividades estranhíssimas que para mim não tem nada a ver com uma entrevista de trabalho. E ele está lá porque isto é super inovador e é o espetáculo das entrevistas, mas eu acho isto ridículo. Se vocês querem que eu vos diga muito sinceramente, eu acho que está-se a ridicularizar os jovens que estão à procura de emprego. Porque, ok, vamos fazer uma entrevista de trabalho, mas vamos fazer uma coisa completamente diferente, em que os jovens têm que dormir cá, e têm que fazer apresentações, e têm que fazer jogos tradicionais, e... Parem. É uma entrevista de trabalho, não é um concurso de televisão. E hoje em dia é isso que se vê quando se vai a uma entrevista de trabalho. Cada vez mais se vê a empresa a fazer este género de coisas. E eu acho, na minha opinião muito pessoal, as empresas podem achar super inovador e diferente e não sei o quê, mas para mim é ridículo. Tem que haver seriedade. É um emprego. Não estamos a concorrer para os ídolos. Parem de fazer essas coisas. Façam uma entrevista normal, em que a pessoa se senta e responde a algumas perguntas. Ou então entrevistas de grupo. Mas não façam essas entrevistas em que as pessoas têm que fazer esse espetáculo todo. Hoje em dia, ir a entrevistas, para além de ser muito difícil arranjar uma, é muito difícil sobreviver a uma. Eu já fui a várias entrevistas, apesar de, pronto, a frequência não ser muita, mas já fui a várias entrevistas que eu, como já vos disse, já trabalhei e também já fui a outros empregos que não fiquei. E vocês vão encontrar, para quem nunca foi, vários tipos de entrevista. Um que é muito comum, é que eu já fui algumas vezes, são entrevistas de grupo, em que vocês estão com outros candidatos e têm que trabalhar em grupo e responder uma série de questões em grupo, que é para a empresa avaliar as vossas capacidades de lidar com outras pessoas. Por exemplo, este tipo de entrevistas pode parecer um pouco estranho, mas eu não acho tão mal. Porque pronto, lá está, ali estão a avaliar uma coisa verdadeira, não é? Que tem valor para a empresa. Enquanto que fazer apresentações e jogos e tem que criar... Tipo, não faz sentido, é assim. Se vocês não querem oferecer o trabalho, se não há o trabalho, não metam anúncios. Porque para fazer shows com as pessoas desempregadas e depois para poder ir à televisão e mostrar como a vossa empresa é super inovadora e diferente de todas, porque fazem uma entrevista dessas, não façam isso. Isso é gozar com a cara das pessoas. Vocês não iam gostar de estar... As pessoas que fazem esse tipo de entrevista não iam gostar de estar nesse lugar. Tenho certeza absoluta. E sim, os jovens aderem. Nós temos uns jovens a aderem. Mas é porque eles precisam do emprego. Não é por mais nada. Eles precisam do emprego e eles têm que fazer esses jogos. E às vezes não justifica.
para o tipo de emprego que é, não justifica fazer esse espetáculo todo. Eu vou-vos contar, porque eu tenho esta experiência muito presente, porque foi mesmo há pouco tempo atrás, que eu fui a uma entrevista. Eu não vou falar em nomes de empresas, nem para mim não faz sentido isso, mas eu fui a uma entrevista, que posso-vos dizer que era para uma loja, era para durante os meses de verão, e era um trabalho part-time. E eu digo-vos aqui em frente à câmara que foi a entrevista mais difícil e mais estranha que alguma vez tive. E eu saí de lá enervada da entrevista. Eu vou-vos explicar. Primeiro, é assim, às vezes as entrevistas de shoppings e assim têm esse problema, porque nem sempre eles têm recursos humanos para irem lá à loja fazer entrevista. Então o que é que acontece? Quem faz a entrevista são funcionários da loja, ou pronto, os gerentes ou os chefes da loja. Só que às vezes as pessoas não têm muita noção de como fazer uma entrevista. E nesta entrevista eles tinham um guião com muitas perguntas, muitas, e eles iam selecionando algumas. Só que o problema é que a entrevista em si não foi muito estruturada. Primeiro eles perguntavam a mesma coisa, mas exatamente a mesma coisa, para aí 5 ou 6 vezes. Sempre a mesma coisa. E eu sei fazer questionários e entrevistas porque eu estudei isso na escola. E eu sei que há perguntas que são prontos para tentar perceber se o candidato está a mentir ou não, então pergunta-se a mesma coisa, mas de uma forma disfarçada. Mas nesta entrevista eles perguntavam exatamente a mesma coisa 5 ou 6 vezes. O segundo ponto foi eles me fazerem perguntas se era para vender numa loja de um produto, que eu não vou estar a dizer qual era, e eles sabiam que eu não tinha experiência a vender esse tipo de produto, porque tinha lá no meu currículo, já lhes tinha explicado, já tinha trabalhado num shopping, mas não nessa área. O que acontece? Eles fizeram perguntas específicas desse produto, para quem já vendeu, só quem já vendeu esse tipo de produto e daquela marca em específico é que poderia responder àquelas perguntas. E, tal como também fizeram perguntas do funcionamento da loja, que varia de loja para loja. E era impossível, eu posso dar a minha opinião, mas é difícil acertar no método que eles querem ter na loja deles, porque isso é uma coisa que se aprende com a formação. Mas depois eu recordo-me também de uma das que eles me fizeram, que foi uma pergunta que não é normal que se faça nas entrevistas, que é o que é que gosta de fazer nos tempos livres? E eu respondi tudo o que gostava de fazer nos tempos livres, ou costumava fazer nos tempos livres, e acabei de responder. E o senhor que me estava a entrevistar perguntou assim: e mais? E mais? E mais o quê? Eu não sabia o que dizer. Aquilo era uma pergunta pessoal sobre mim. E eu não fazia ideia do que responder. Foi difícil, mas demorou 40 minutos, se não me engano. Sempre a fazer perguntas, a repetir perguntas que já tinham sido feitas, a fazer perguntas que não havia forma de eu saber. Até que a determinado ponto, na minha opinião, acho, não é? Não tenho certeza, mas acho que a pessoa já tinha alguém para o lugar. E então fez aquela entrevista mais por fazer. Porque a determinado ponto, em algumas perguntas, eu já não sabia se a pessoa estava a falar a sério, se estava a gozar comigo. Porque eles diziam coisas que não estavam a fazer sentido e que eu nunca na vida ouvi em nenhuma entrevista. E eu já fui para a entrevista de marcas bastante grandes e bastante conhecidas. Eu nunca ouvi ninguém perguntar e a dizer coisas como eles disseram nesta entrevista. Houve uma altura em que me perguntaram de onde eu era e gozaram com o sítio onde eu vivia. Foi enorme a entrevista, foi dificílima, foi estranha, eu saí de lá enervada para um trabalho que não justificava esse tipo de entrevista. É um part-time de verão. Não quero saber, não façam entrevistas que eram para um posto, sei lá, na Google ou assim. É um part-time de verão que vai acabar, que nem sequer é um trabalho que eu vou ter durante muito tempo. É um tempo definido, 2 meses ou 3 que eu vou trabalhar. Para que é que estão a complicar a entrevista? Façam a entrevista com perguntas normais. E depois, no fim ainda dessa entrevista, ainda me disseram para eu experimentar o produto deles. É grave. É assim, é muito mau. As pessoas não podem confundir as coisas. É assim, ou vocês estão a fazer o papel de entrevistador, ou então estão a vender. Agora, as duas coisas é que não pode ser. Não é que as pessoas fossem antipáticas, não eram, eles foram simpáticos, mas não fazia sentido. Não sei se eles não... Provavelmente, não é? Eles não eram os recursos humanos. E provavelmente não sabiam muito bem como fazer, então faziam assim, mas
Mas foi má, foi muito má. Eu já fui a uma entrevista, antes desta, aquela que eu fui em maio, antes desta, fui a entrevista onde os entrevistadores apareceram de calções e de chinelos. Foi uma entrevista mesmo muito diferente, mas eu gostei, eu acho que tipo, as perguntas foram apropriadas e era uma empresa nova, relativamente nova no mercado, eles estavam a crescer e eles fizeram uma boa entrevista. Eu achei engraçada a forma como eles estavam vestidos, mas eu gostei da entrevista e depois já fui a outras entrevistas para marcas mais conhecidas, que pronto, foram entrevistas bastante profissionais e bastante normais, pronto, daquilo que vocês normalmente encontram. Hoje em dia há muita procura. As empresas sentem, de certa forma, que podem fazer o que querem com o candidato, o que é mentira. É mentira. Nenhuma empresa pode fazer o que quer com o candidato. Especialmente com um candidato que nem sequer é trabalhador lá. Porque, por exemplo, pensem comigo, em empresas como esta que eu fui, que é uma loja, eu posso não ficar com o trabalho lá, mas eu vou continuar a ser um potencial cliente. E a imagem da loja vai descer logo. Só que eu acho uma falta de profissionalismo tremenda. Tanto esta entrevista como eu fui, como aquelas que obrigam as pessoas a fazer joguinhos e o concurso de arranjar o emprego. É assim, ou vocês fazem entrevista e selecionam um candidato com os métodos normais, ou então não façam. Se vocês não têm capacidade para selecionar um candidato com os dados que têm na entrevista, então se vocês precisam de uma prova de canto e de dança e de uma prova de ciclismo para terem alguém a trabalhar no vosso escritório, não façam a entrevista. É ridículo. Mas, por exemplo, depois também há as perguntas das entrevistas, algumas também, para mim, é assim, eu não sou ninguém, não é para dizer isto, nem sou de recursos humanos, mas para mim há perguntas que poderiam perfeitamente ser cortadas, como por exemplo aquela pergunta que é tão típica em todas as entrevistas de emprego, que é quais são os seus defeitos, ou as suas qualidades, mas até mais os defeitos. Porquê que alguém pergunta isso? Eu nunca na vida vou dizer, nenhum candidato vai dizer defeitos que sejam realmente defeitos. Toda a gente vai dizer aqueles defeitos assim, entre aspas, do género: eu sou viciado em trabalho e não sei o quê. Porquê que as pessoas perguntam isto? Ninguém vai responder sinceramente. A maior parte das pessoas, pelo menos, não vai. E se as pessoas respondessem sinceramente, provavelmente não eram contratadas. Porque ninguém vos vai dizer: eu sou muito preguiçoso, não me apetece trabalhar. A maior parte das vezes, quando tenho um trabalho, fico encostado ao balcão à espera que alguém o faça por mim. Ninguém vai dizer isso. Ou ninguém vai dizer: sou super atrasado, tipo, chego sempre meia hora atrasado ao trabalho. Ninguém vai dizer isto. Toda a gente vai-vos espetar com aquela lenga-lenga que toda a gente diz. Porque assim, se fosse por causa dessas respostas nas entrevistas, basicamente toda a gente de Portugal tinha o mesmo perfil, porque as pessoas dizem sempre a mesma coisa. Por isso, eu acho que isso não tem lógica perguntar. Há outras perguntas muito mais inteligentes que se podem fazer para ver se o candidato está apto para o lugar ou não. E com certeza também não é com provas de canto e com jogos tradicionais que se vai descobrir o melhor candidato. Por isso, é assim, esta é a minha opinião sobre entrevistas. Eu sou um bocadinho revoltada com algumas coisas, mas é porque a mim pessoalmente me revolta esse tipo de coisas, porque eu acho que é no ridículo e infelizmente hoje em dia, aqui em Portugal, só falo por Portugal porque não estou noutros países, não é? Mas aqui em Portugal cai-se muito nessa ridicularização dos jovens, porque os jovens estão à procura de emprego, então vamos fazê-los parecer tolinhos, a fazer coisas. E eu vou falar aqui mais à frente, eu ainda não sei qual é que vai ser o próximo capítulo, mas eu vou falar, há um que eu quero falar que é sobre conferências para emprego. Aquelas conferências de ajuda para procura de emprego. E aí também acontece isso. Eu sei que fui há pouco tempo a uma em que nós tínhamos que fazer massagens à pessoa que estava à nossa frente. Por favor, o que é isto? Parem de fazer essas coisas. Parem, nós estamos à procura de um emprego, não estamos a concorrer para o Big Brother, nem para a Casa dos Segredos 4, está bem? Pronto. Se vocês quiserem dar a vossa opinião, já sabem, podem mandar para o e-mail, eu vou deixar alguns aqui ou por baixo. Sigam o blog, sigam a página de Facebook e aqui o canal do YouTube, já agora. Se tiverem alguma história para partilhar, seja mesmo de entrevistas ou de anúncios, mesmo que seja dos temas que já foram falados, podem deixar, não há problema nenhum. Se quiserem que leiam em anónimo, já falei, leiam em anónimo, não há problema, ninguém vai saber que são vocês, só mesmo vocês. Mas eu gostava de saber as vossas histórias, está bem? Algumas pessoas já vieram dizer que já passaram por algumas coisas parecidas, não sei o que é, pronto. É só isso. Gosto muito de vocês, meus bunnies lindos. Vemo-nos no próximo vídeo.